Então, galera, pedi a vocês para que vocês lessem e começassem. A gente vai começar a falar de Josué. Hoje nós vamos falar de Josué. Para falar de Josué, eu preciso falar da morte de um cara muito importante que a gente já conheceu, que foi Moisés, né? Moisés morreu. Moisés morreu com 120 anos, segundo a Bíblia, velho e cheio de dias. O que significa isso? Significa que Moisés estava assim, bem. Ele morreu bem, ele não morreu doente, ele não morreu ferrado, não morreu mancando, ele não morreu cego, falar que a vista dele estava boa ainda. Então o cara com 120 anos morreu cheio de dias, ou seja, ele podia viver mais sei lá quanto tempo. Moisés foi o cara mais importante desse início da Bíblia, né? É o cara que a gente conheceu em Êxodo e que durante os livros de Números e Levítico e Deuteronômio vai contando a história da saga do povo hebreu no deserto. Indo para onde? Indo para Canaã, para a terra prometida, né? Porque Deus falou, vou tirar vocês do Egito. Lembra aí. Jacó foi com os seus filhos para o Egito fugindo da fome. Aonde ele morava? Ele morava em Canaã. Era a terra que Deus ia dar para o povo dele, que é a terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra que produz muito, onde o que planta tudo dá. 430 anos depois que Jacó chegou lá e José, né, que foi o último cara que a gente conversou aqui, e José governou o Egito, depois que ele morreu, 430 anos depois, Moisés apareceu para salvar, para tirar o povo, libertar o povo e levar de volta para Canaã. E nesse caminho, que era para ser de um mês, uma viagem de um mês, passando pelo Mar Vermelho, abriu aquela zona grande, depois matou o exército inimigo, aquela coisa toda. Era para passar um mês só de viagem. Os caras passaram 40 anos no deserto. Por que eles passaram 40 anos no deserto? Eles passaram 40 anos no deserto porque o povo que saiu do Egito, o Egito nunca saiu de dentro deles. Então são muitas situações na nossa vida em que a gente às vezes é promovido, mas aonde a gente estava continua muito enraizado na gente. E a gente leva essa herança maldita para o lugar novo. E quem leva essa herança maldita para o lugar novo acaba apodrecendo o lugar novo, porque faz de tudo para que o lugar novo pareça com o velho. Então o que a gente vê nesse período do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, é uma falta enorme de paciência de Deus. Deus não tem muita paciência com vacilão nesse período aqui, não. Ele quer passar o carro em todo mundo, matar todo mundo. Vacilou, ceifa. Vacilou, morre. Vacilou, tira. A gente falou isso, né, dos filhos de Judá, rapidamente, na aula passada. A gente falou sobre os 3 filhos de Judá, certo? Que aí o A morreu porque desagradou a Deus, o B morreu porque desagradou a Deus, e o C, que foi Pérez, seguiu, né? Então vacilou, Deus estava ceifando. A gente vai ver isso acontecer também na fundação da igreja primitiva, lá em Atos, onde Deus também não está com muita paciência para vacilão. Nesse período que a gente vai entrar agora, a gente vai ver que Josué foi comandado por Deus para substituir esse grande homem que foi Moisés. Segundo a Bíblia, e eu pedi para vocês lerem o último capítulo de Deuteronômio, que é Deuteronômio 34, que fala da morte de Moisés. E ali diz que nunca houve profeta na terra como Moisés. Nunca houve ninguém parecido com ele, que operou os milagres e maravilhas que ele operou no Egito, comandado e obedecendo a voz do Senhor. Nunca teve um cara que falou com Deus face a face igual a Moisés. E Josué vai chegar agora para substituir esse cara. Imagina o tamanho da tua responsa em substituir um cara que nunca jamais teve
um dos caras mais importantes da história bíblica antiga. Esse é o papel de Josué. Quem é Josué? Bom, primeiro vamos falar da morte de Moisés. Então Moisés conseguiu atravessar o deserto 40 anos, meu irmão, sofrendo aquele povo. Deus falou para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu vou fazer essa galera chegar na Terra Prometida, mas essa galera que saiu do Egito não vai entrar na Terra Prometida. E Moisés falou, mas como é que é isso então? Não estou entendendo. Não, fica tranquilo, vocês vão passar um tempo no deserto, mais do que vocês deviam, para que esse povo que está reclamando pra cacete aí, morra todo mundo. Mas são 3 milhões de negros. É isso aí, 3 milhões, vai morrer todo mundo. Só vai entrar a próxima geração, ou seja, os filhos e os netos dessa galera que estava no deserto. E Moisés falou, beleza. Então Moisés provavelmente era o cara mais velho dessa galera. E junto dele, tinha um irmão dele, Arão, né, que era o interlocutor, né, e ele falou assim, cara, então eu vou ter que começar a procurar o quê? Chefes, né, líderes dentro do meu povo. E teve um momento no deserto, quando eles chegaram pertinho já da Terra Prometida, Moisés falou assim, eu vou pegar um representante de cada uma das 12 tribos, um representante de cada uma das 12 tribos, ou seja, 12 caras, para eles irem espiar a Terra Nova. Eles estavam tipo assim, uma montanha para trás, e falaram assim, galera, vocês vão passar essa montanha e vocês vão olhar, porque Deus me falou que a terra mana leite e mel, mas tem inimigo. Olha só a contraposição. É uma terra de bênção, mas tem inimigo. Ou seja, não é porque Deus está te dando que não vai ter resistência. Não é porque é bênção que não vai ter problema para resolver. Então Deus estava dando a bênção, a terra que eu vou dar para vocês. Aonde vocês botarem o pé, eu dou para vocês por herança. Mas tem os heteus, os jebuseus, os girgazeus, os cananeus, os cacete a quatro, um monte de povo inimigo. Vocês vão ter que passar eles na espada. Então Moisés chegou e falou assim, ó, fulano da tribo de Ruben, fulano da tribo de Simeão, fulano da tribo de Levi, fulano da tribo de Gade, a tribo de Aser, das 12 tribos. A tribo de José existe? Não existe. A tribo de José foi dividida em duas, Manassés e Efraim, que são os 2 filhos dele. Então, as 12 tribos pegaram cada um representante, e o representante da tribo de Efraim se chamava Josué. O representante da tribo de Judá, sempre Judá, por isso que eu dei uma participação especial Judá na aula passada, porque eu quero que vocês saibam quem é Judá, que o cara é o cara que, dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, que a sua descendência vai dar lá em Jesus Cristo. Das 12 tribos, a descendência de Judá vai dar em Jesus Cristo. Mais uma vez, por que não é a tribo de José? Porque José me pareceu que era super gente boa, certinho, bonitinho, porque Deus não faz assim. Falei isso para vocês na outra aula e vou falar isso sempre. Deus não é assim com ele. Deus vê o coração, ele não vê o exterior. A gente vai aprender isso em Davi também. Então, quando os 12 caras que Moisés escolheu, um de cada tribo, vão espiar a terra, tem um cara que é Josué, da tribo de Efraim, e um cara que é Caleb, da tribo de Judá. Os 12 foram lá olhar. Passaram um tempo lá olhando, tal, voltou todo mundo. Quando voltou todo mundo, reuniu com Moisés. E aí, galera, o que vocês viram? Me fala da Terra Prometida. É bonita mesmo? É espetacular mesmo? Aí o cara de Ruben, da tribo de Ruben. Meu irmão, a terra é legal, mas tem os caras gigantes, bicho. Os inimigos são muito maiores que a gente não tem condição de entrar nessa terra. A gente vai apanhar para dedéu. Aí o da tribo de Simeão, cara, não tem condição de a gente lutar com esses caras. E os 10 caras dos 12 falaram o quê? A terra é boa, mas não dá para entrar. Porque a gente vai morrer lá. A gente vai apanhar igual condenado. Não tem condição, isso, aquilo, outro. Os caras só olharam o quê? Para o problema. Josué e Caleb, quando Moisés perguntou, e aí, o que vocês acharam? Bicho, é nosso. Como assim? É nosso, pô.
Mas os caras estão falando que tem gigante. Tem gigante, mas a gente vai passar a espada neles, pô. A promessa de... Muito maior do que os gigantes é a promessa de Deus. Muito maior do que os exércitos inimigos é o que Deus falou que a gente vai ter. E esses caras vieram com esse espírito. Todo mundo, os 12 viram a mesma coisa, só 2 voltaram com o quê? Boas novas. Só 2 voltaram com o quê? Positividade. Só 2 voltaram com a certeza de que o que Deus prometeu é para eles. Quem que Josué vai querer do lado dele? Os 10 que reclamaram ou os 2 que viram a bênção? Então Josué Moisés já pegou na hora assim, esse moleque aí, meu irmão, qual é o pai dele? Num. O nome do pai dele? Num. Ô Num, chega aí. Teu filho é casca, hein? Só que Num já tinha morrido, né? Porque Num não entrou na terra. Então Josué chegou e falou isso para Moisés. Caleb chegou e falou, estou contigo, concordo contigo, a gente passa o serão nesses caras lá. E vamos ficar nessa terra porque ela é nossa, é demais. Cara, eu vi os caras carregando, tem um relato que fala que os caras carregavam um cacho de uva de 2. 2 caras para carregar um cacho de uva, imagina o tamanho da uva. Era troço doido, era bênção monstruosa. Era terra que mana leite e mel. Então era uma coisa doida. E os caras viram essa promessa. Então Moisés, quando chegou na beirinha da terra lá, subiu no monte, Deus falou para ele, eu vou te levar, como eu te falei que eu ia fazer, eu vou te levar em cima do monte, você vai ver a terra e não vai entrar. E aí, Moisés simplesmente morre aos 120 anos, em cima do monte, e a Bíblia diz que Deus sepultou Moisés. Homem nenhum sabe onde ele foi enterrado. Deus sepultou Moisés. Olha que loucura. Então Deus sepulta Moisés, e um líder é levantado, Josué. Josué agora é o cara que vai à frente desse povo inteiro de Israel para entrar na terra prometida, mas, como a gente falou, antes de entrar na terra prometida, tem que matar os caras. Então, Josué tem uma sessão com Deus cara a cara. Pela primeira vez, Deus vem falar com outro cara que não é Moisés. E eu quero ler com vocês agora, porque esse, para mim, é o trecho mais importante do livro de Josué e provavelmente um dos trechos mais importantes de todo o Antigo Testamento. E é cheio de uma lição muito forte. É onde vocês vão ver que Deus vai falar, vai comandar Josué, e eu vou explicar para vocês que tipo de comando foi esse que ele deu. Vocês estão com o telefone de vocês? Abre aí, por favor, Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. A gente vai ler junto, vou ler alto que vocês vão acompanhar. A tradução de cada um, mas vocês vão entender aí. Quando vocês estiverem ok, me fala que eu começo. Para mim, esse trecho é um dos trechos mais espetaculares e ricos do Antigo Testamento, porque ele tem um comando muito forte. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Pode abrir o capítulo 1, a gente vai de 1 a 9 aqui ler junto. E aí, podemos? Podemos ou não? Todo mundo aí, se achou já? Achou aí, Ferreiro? Achou, João? Tudo certo aí? Podemos? Então vamos lá. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus e a oeste o mar Mediterrâneo. Se você olhar no mapa Mundi, você vai ver essa terra toda, tá? Ela existe bonitinha ali.
você nunca será desonrado. Olha só o que Deus está falando com Moisés, com Josué. Você nunca será desonrado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Agora vem, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Versículo 7. Vamos lá, lê isso aí, ó. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu e terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. De novo, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Meus amigos, essa letra que ele dá para Josué, para mim, eu não precisava mais falar com Deus nunca mais na minha vida. Se Deus vem face a face comigo e fala de voz audível isso, eu falo, pronto, é a tal da bênção que eu sempre falo. Só que essa bênção é mais do que uma bênção, é um comando. É um comando. Na tradução do hebraico, seja forte e corajoso, não é um desejo. Ele está naquele momento dando uma ordem para Josué, falando assim, ó, eu coloco dentro de você força e coragem. Ele não está falando assim, ó, pô, tenha coragem, cara, vai lá, eu estou contigo. Deus não está falando assim. Deus está falando assim, ó, eu ordeno agora que você se torne forte e corajoso. Você não era, ou você era, mas agora você vai ser muito mais forte e corajoso. Deus por 3 vezes falou para ele ser forte e corajoso. Sabe o que isso significa? 2 coisas. Primeiro, que ele está recebendo essa unção. O que é uma unção? É uma bênção sobrenatural. É uma capacitação sobrenatural. Está sendo ungido por Deus como um homem forte e corajoso. E segunda coisa, quando Deus te coloca força e coragem 3 vezes na mesma pala, significa que tu vai ter desafio pra cacete, meu amigo. Segura porque o negócio vai pesar. Então, quando o homem fala assim, eu queria muito que Deus viesse falar comigo e me desse uma bênção dessa. Cuidado com o que você pede, porque Deus não vai perder o tempo dele para descer na tua cara e falar para você algumas coisas se você não for precisar muito disso aí. Então saiba que quando Deus vem cara a cara e fala para o cara seja forte e corajoso, significa o quê? Que ele vai precisar de cada grama de força e coragem que ele puder ter. Porque, puta merda, o que esse cara vai passar agora, o que esse cara vai viver agora para liderar esse povo morrinha do cacete, vocês não fazem ideia. Esse cara vai ter que ter uma fé que ele nunca imaginou que ele pudesse ter. Mas que ele já tinha o princípio dela, que é o quê? Um coração aberto e disposto a acreditar nas promessas de Deus. Como que você sabe disso? Eu acabei de falar. Quando ele foi espiar a terra, ele não viu os inimigos. Ele viu os inimigos, mas ele pensou o quê? Maior é o inimigo que está lá ou o Deus que está comigo? Ou o Deus que me prometeu? Esse é o cara que Moisés fala, eu quero esse do meu lado. Esse cara dá o caldo. Esse cara resolve. Eu preciso de um brabo desse. Lembra quem viu Tropa de Elite aqui? Quando o Capitão Nascimento fala assim, tu tem que arrumar um substituto para você, tu não quer se aposentar? Aí ele tem lá 200 caras fazendo curso,
Bando de frouxo, bando de corrupto, não sei o quê. Aí tem um moleque lá, ó, pum, esse moleque aqui. Esse moleque é brabo. Esse vai me substituir. Arrumei o cara e mata o cara, pô. Brincadeira. Então, quando Deus capacita Josué, Deus está dizendo assim, ó, eu vou botar você no comando. O comando não é uma honra. O comando é uma missão. Liderança não é lugar nobre. Liderança é lugar de cumprir propósito. O líder rala na ostra, não é mole. Por isso que ele precisa de uma unção especial, de uma bênção, de uma capacitação sobrenatural para que ele possa cumprir esse caminho que ele vai ter que cumprir. Então, mais uma vez, esse pedacinho do capítulo 1 de Josué, eu peço a vocês para que vocês hoje à noite, antes de dormir, leiam de novo e tomem essa palavra para vocês, para que vocês entendam que o que era ontem é hoje. E quando você acredita que Deus está falando com você assim, ó, seja forte e corajoso, isso é para você, isso não é para Josué apenas há trocentos anos atrás, não. Isso é para nós. Isso é uma direção de Deus para nós. É uma capacitação. Entenda como se ele estivesse colocando força e coragem dentro de você. Para você enfrentar as suas dificuldades, os seus problemas, os seus desafios, porque ninguém está livre disso, muito menos Josué. Muito menos Josué, certo? Então esse cara, Josué, ele comanda agora o povo de Israel. E eles vão entrar na terra. Eu fiz anotações aqui. Para começar, Deus fala para ele assim, ó, você vai pegar o povo, os sacerdotes, você vai botar eles com a arca, depois eu vou falar de arca, essa coisa toda, mas vocês vão pegar a arca vai na frente, e a distância de 1 quilômetro, não chega muito perto da arca, não, eu vou explicar para vocês como é que a arca funciona, negócio doido também pra caramba, mas bota os sacerdotes que são os únicos que podem pegar na arca, que cuidam das coisas sagradas de Deus, que é o povo da tribo de Levi. A Arca da Aliança, exatamente. Que ela foi feita de uma maneira XYZ. Tudo isso aqui em Deuteronômio é tudo descrito, tudo bonitinho ali. Levítico e Deuteronômio, tudo descrito. Então, eles vão... vocês vão ter que atravessar... Tem o Rio Jordão, vocês vão atravessar. Mas como é que a gente vai atravessar? São milhões de pessoas aqui com a arca grande pra cacete. Eu não já abri o Mar Vermelho, bicho? Eu vou abrir o Rio Jordão agora, pô. Fica tranquilo. E aí os caras embicam no Rio Jordão... abre as águas, os caras passam a pé seco. Deus manda ele pegar 12 pedras no fundo do rio para fazer um altar, para servir de lembrança, memorial. Deus faz muito isso. Tem muito lugar que Deus chega e fala, eu quero marcar isso aqui. Então eles fazem ali um memorial, botam uma pedra e tal, escreve um negócio, porque aqui aconteceu tal coisa. Né? O nome Josué tem origem hebraica, Deus salva. Olha o nome do cara. Deus salva. E Josué parece com Jesus também. A etimologia da palavra é bem parecida de uma e outra. Então Deus salva. E Jesus significa filho ungido. Olha só como é que é a semelhança das coisas, como se completam. Então eles passam o rio, todo mundo a pé seco, chegam do outro lado, e todo mundo lá do outro lado já começa a saber, ó, estão chegando os israelitas aí, bicho. Estão chegando os israelitas aí. E aí ele começa a se preparar lá do outro lado. Aí tem uma cidade, lá do outro lado, que é Jericó. Essa cidade é cercada de muralha, é uma cidade fortificada. Naquela época existiam cidades fortificadas. Como, imagina mais ou menos uma cidade medieval. No meio do nada, de repente, tem muro e tudo é lá dentro dos muros. Portão grande pra caramba, tal, assim como foi Jerusalém também. Né? Então, Jericó está lá. E Deus falou assim, vocês vão conquistar... A gente vai morar nelas? Não. Vocês vão conquistar essa cidade, significa o quê? Vocês vão entrar... Vocês vão matar todo mundo, homens, mulheres, crianças e velhos e animais. Eu não quero que vocês peguem nada de lá. Não quero... Os espólios que vocês vão pegar são ouro, prata, bronze e ferro.
E isso vai para a casa do tesouro. Só. Não vai me salvar ninguém. Não vai me salvar ninguém. Não pode ter pena de ninguém. Eu quero que rasgue e acabou, queima a cidade. Esse foi o como. Calma, rapaz. Não queima largada, não. Aí, os caras chegam, meu irmão, e falam assim, beleza, olha para a cidade. Meu irmão, um muro gigantesco. Os caras olham, é claro que dá incredulidade. É claro que é difícil acreditar. É claro que é complicado. Eles olharam e falaram assim, meu irmão, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, vamos voltar lá. Aí voltaram para Gilgal. Gilgal era onde eles chegaram depois de atravessar o Rio Jordão. Gilgal significa Monte da Circuncisão. Por que os caras foram para um lugar chamado Monte da Circuncisão? Na verdade, esse lugar virou esse nome por causa da chegada dos israelitas. Por quê? O que é circuncisão? É a fimose, né? É tirar a pelezinha do prepúcio lá, que é um princípio bíblico. Todo judeu, todo hebreu, ao 8º dia de nascimento, tira a pele ali como o quê? Sinal de aliança com Deus. Então, todo hebreu tinha a pele do prepúcio cortada como sinal de aliança com Deus. O povo que estava no deserto, que saiu do Egito, todo mundo foi circuncidado na saída. Mas esse povo não morreu? E no deserto não circuncidou ninguém. Então chegou agora, Deus falou, para entrar na minha terra prometida, debaixo de uma nova liderança, tem que haver uma nova aliança. Então Deus está o tempo todo fazendo o quê? Renovando a aliança com o seu povo. E toda aliança tem uma promessa e tem um símbolo. A promessa o que é? A terra. O símbolo o que é? Arrancar. Então ele chega para Josué e fala assim, ó, faz faca de pedra e vamos circuncidar todos os homens. E aí eles vão lá e arranca fora a pele do prepúcio, a galera tem que passar um tempo para recuperar. Tem uma situação de circuncisão lá na frente que vocês vão achar do cacete, que é muito maneiro. Bom, eu não vou nem contar essa parte aqui. É muito maneira. Mas essa é maneira. E aí os caras fazem isso, circuncidam todo mundo, ou seja, preparando e purificando o povo para a guerra, porque depois da guerra tem o quê? A vitória, tem a terra prometida. Mas não é aquela assim, eu vou entrar na Disney. Não, antes de entrar na Disney vai ter que lidar com os bichos bravos. Então eles se purificam, estão lá, fazem o compromisso, renovam a aliança e vão entrar em batalha. Vão para Jericó. Eles comem a Páscoa, ali é na Páscoa, e a Bíblia diz que nesse dia, eu cheguei a falar para vocês que quando o povo estava no deserto chovia comida do céu? Não cheguei a falar essa parte para vocês, não? Que a gente falou de Moisés até eles saírem do Egito, né? Tá. Então, o que acontece? Enquanto eles estavam no deserto com Moisés, teve uma hora que não tinha mais comida. E aí Deus fez cair comida do céu. Que tipo de comida era? Era chamado maná. O maná, o que era? Era como se fosse um algodão doce. Como se fosse um miolo de pão doce, molhado, que caía... Ele caía nas plantas e o pessoal ia lá, colhia e comia. Eu vou comer, vou pegar muito, vou guardar. No dia seguinte estava podre. Para quê? Para confiar na provisão do Senhor todos os dias. Fica tranquilo, come o que você quiser, se empantufa, mas não leva para casa. Não tem geladeira, não vai guardar nada. Deixa que amanhã eu vou prover. Amanhã eu vou prover mais. No deserto, Deus era o Jeová Jirê. O que é Jeová Jirê? Deus proverá. Deus vai sempre prover. Então, o maná caiu para os israelitas até o dia da Páscoa em Gilgal, onde eles pela primeira vez comeram do fruto da terra. Então eles pegaram pão, fizeram pão sem fermento, pegaram os grãos e tal, e teve comida deles. Aí, nesse momento, o maná cessou, parou de cair comida do céu. Por 40 anos eles comeram comida do céu. Agora não precisa mais, acabou. Agora você vai comer do teu esforço. Eles comem a Páscoa e vão para a guerra. Chegam em Jericó, muralha. E aí Deus fala para Josué, cara, é o seguinte, pode parecer muito louco, mas o que vocês vão fazer é o seguinte, você vai pegar os sacerdotes com a arca,
vai botar eles na frente. E 7 sacerdotes andando na frente da arca com corneta de chifre de carneiro. Eles vão tocando as músicas e o exército inteiro vai atrás. Por 7 dias, vocês vão dar uma volta em volta da cidade. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas em volta da cidade. E Josué fala assim, para que eu vou fazer isso, Deus? Tu tá inventando moda, tu tá maluco? Por que não, a gente não entra lá e sai pegando os caras? Josué não falou isso. Josué falou o quê? Sim, senhor. Sim, senhor. Posiciona a galera aí, ô cara da arca, vem, vocês aqui na frente, 7 sacerdotes, corneta. Toca aí, toca uma nota aí, tá legal, tá bom, tá afinado, vamos embora. Todo mundo na frente, bora galera atrás. Acorda de madrugada, uma volta na cidade inteira, aquela galera toda. E os caras dão uma volta. Volta e Josué fala com Deus, fala, ei Deus, não, fica tranquilo que na 7º dia essa muralha toda vai cair. E Josué está assim, meu irmão, se eu falar isso para alguém, ele vai achar que eu estou maluco. Porque quem é forte e corajoso, quem tem um homem de fé é ele. Os outros estão ouvindo ele. Ele está ouvindo Deus. Mas os caras estão ouvindo ele. Então ele falou, é melhor nem falar nada. Os caras vão achar que eu sou muito louco. Porque, porra, não estamos fazendo nada, a muralha desse tamanho não vai cair, né? Os caras vão achar que não vai cair, mas eu vou seguir. No 2º dia, acorda de madrugada, uma volta, corneta, pá, todo mundo andando, uma volta inteira. O que está acontecendo nesse momento, dentro da cidade? O que vocês acham que está acontecendo dentro da cidade nesse momento? Tem milhões de israelitas dando a volta na cidade. Como é que está dentro da cidade? Os caras estão assim, ó. Os caras estão assim. Assim. Antes dessa primeira ida lá, Josué manda 2 caras irem espiar a cidade. Ver como é que é lá, a guarda, não sei o que e tal. Aí os caras foram lá. Quando eles foram lá, o rei ficou sabendo, ó, tem israelita aqui dentro. Já estou sabendo onde eles estão. Eles estão na casa da prostituta. Tinha uma prostituta que morava na muralha, a casa dela era na muralha, chamada Raabe. Raabe é uma das 3 mulheres que aparecem, que são citadas na genealogia de Jesus. Só tem 3. Uma é ela. E vocês vão entender a importância dela agora. Raabe era uma prostituta da cidade que, na hora que os caras chegaram para espiar, eles vieram os guardas e eles entraram na casa dela e pediram para ela esconder eles. Esconde a gente. Aí a Bíblia diz que ela levou eles para o terraço da casa dela e botou os lençóis em cima deles lá. Quando chegaram os guardas, falaram, estamos sabendo que tem israelita na tua casa. Aqui não tem ninguém. Eles, na verdade, vieram aqui, eu não sabia nem quem eles eram, e falei para eles, o portão da cidade vai fechar, vocês vão ficar presos aqui. E eles foram embora. Mas eles não tinham ido embora, ela escondeu eles lá em cima. Então, na hora que ela escondeu eles lá em cima, quando os guardas foram embora, ela falou assim, ó, vai pro lado tal, porque eles foram para lá. Se vocês correrem, vocês já pegam eles. E os caras foram embora. E vão ficar procurando eles por um tempo. Nesse momento, ela vai lá em cima no terraço e fala só, os caras já foram embora, vocês vão dormir aqui em casa de hoje para amanhã, porque vocês não podem sair daqui agora, só quando o portão abrir e tal, não sei o quê. E aí ela fala assim, só que eu quero o seguinte, eu já sei que vocês são os brabos e eu acredito no que vocês representam. Porque eu ouvi as histórias a respeito do povo de Israel. Eu soube que vocês passaram pelo Mar Vermelho com o mar aberto. Eu soube que vocês derrotaram os egípcios. Eu soube disso, eu soube daquilo, eu soube das maravilhas que Moisés operou no Egito. Ou seja, ela ouviu falar das maravilhas e dos milagres que Deus operou e ela acreditou. E isso lhe foi imposto como o quê? Justiça. Essa mulher fera. E ela, por causa disso, ela guardou os caras e falou, mas eu quero um compromisso de vocês. Quando vocês invadirem a cidade, eu quero que vocês não matem a minha família. Nem par de pai, nem par de mãe. Por favor. Eles falaram, beleza, se algum dos teus morrer, a gente vai ser assassinado. A nossa vida pela deles. Pode ter certeza. E só faça o seguinte, traz todos eles para dentro da tua casa e bota uma bandeira vermelha aqui fora. Um laço, tinha um troço, um arranjo vermelho na janela da tua casa para a gente saber qual é a tua casa. E ali a gente vai proteger.
Porque a gente vai passar o carro em todo mundo aqui, vai matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. E a gente vai ter que explicar quem é você. E aí fez esse compromisso, os caras dão a primeira volta, dão a segunda volta, no terceiro dia a terceira volta, no quarto, no quinto, no sexto dia, 6 dias dando volta. Mas agora pensa você aqui. Sexto dia, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos últimos 5, que nada aconteceu, não mexeu uma pedrinha. Haja fé, né? Para acreditar que no sexto dia já está... Ah, não, mas agora amanhã vai cair. Mas não é que começou aquele primeiro dia caiu um pouquinho, no segundo caiu um pouquinho. Não caiu nada. Nada aconteceu. Nada aconteceu. No 7º dia, eles vão e dão 7 voltas. Deu a primeira volta, aconteceu o quê? Nada. A segunda? Nada. A terceira? Nada. E Josué, líder de milhões de pessoas. Meu irmão, já disse que ia dar 6 dias dando volta aqui, no 7º dia tem 7 voltas para dar a cidade inteira. Os caras vão me matar. Porra, Deus. Não. O que Deus falou lá no início para ele? Você nunca será desonrado. Você nunca será desonrado. Ele foi com essa palavra na cabeça. Meu irmão, quero saber não, vamos dar 7 voltas porque eu nunca serei desonrado. Porque Deus falou que ia estar comigo como ele estava quando estava com Moisés. E o que eu vi Moisés fazer através desse Deus, eu quero que aconteça comigo também. E ele deu a 4ª volta, a 5ª volta, a 6ª volta. Na 7ª volta, quando ele termina de dar a volta, ele fala, além da corneta, agora todo mundo grita um brado de vitória. Quando deu a 7ª volta, os caras... milhões de pessoas gritando... Caíram os muros. Na frente deles. A cidade ficou sem muro. Precisa brigar? Precisa chegar e brigar? Os caras lá dentro estavam como? Meu irmão, faz se você quiser. Os caras deram volta na cidade, o muro caiu, meu irmão. Essa muralha existe aqui há não sei quantos mil anos. O muro caiu sem fazer nada. Sem fazer nada natural. No mundo espiritual, tudo estava acontecendo. E a muralha caiu. E os caras entraram e passaram a espada em todo mundo. Homens, mulheres, crianças, bebê de colo, idosos, animais, vaca, tudo. Menos a casa da Raabe, com a família dela lá. Seguraram a peteca, trouxeram ela. E a Bíblia diz que a família dela fez uma... a família dela continuou até hoje entre o povo de Israel. Até hoje entre o povo de Israel, a família de Raabe. Espetacular. Mulher prostituta. Olha só as pessoas, mais uma vez, olha o tipo de pessoa que Deus escolhe. Olha o tipo de pessoa que Deus escolhe. Pô, Deus, uma prostituta? Por que não escolheu uma sacerdotisa? Por que não escolheu o padre lá da igreja? Por que não escolheu? Porque Deus não é assim, bicho. Por isso que a gente tem chance. Porque se fosse só perfeito, o que eu ia estar fazendo aqui? Com um bando de imperfeito, eu primeiro. Por isso que a gente tem chance. Entendeu? Então, a Bíblia diz que eles matam todo mundo, passam todo mundo no fio da espada. E ali, todo mundo de Israel olha para Josué e fala, caraca, meu irmão, Deus é contigo, hein? Porra! Estava levando muita fé em você não, mas agora eu vou falar o quê? Então Deus fez um movimento... Mas peraí, eles já passaram por um rio aberto, mas para eles isso aí já era meio comum, porque 40 anos que eles estão vivendo com comida caindo do céu. Os pais deles passaram com o pé descalço no Mar Vermelho. Então isso era meio normal, porque milagre quando repete 10 vezes, você fala, isso é normal, já vi várias vezes. Já vi várias vezes. Né? Uma muralha cair, bicho. Os caras matarem todo mundo, tomaram a cidade, queimaram a cidade inteira e avançaram para Canaã. E a sequência desse livro é a entrada e estabelecimento do povo de Israel na Terra Prometida. E agora começa a história da vida do povo de Israel.
de Josué, vai chegar o livro de Juízes, que é onde começam até as lideranças de Israel. Os juízes, não tinha rei em Israel, não tinha rei. Então Israel era governado por juízes. A gente vai no livro de Juízes, que aí tem um personagem muito maneiro para a gente conhecer, chamado Sansão, do cabelão, que Dalila ferra com ele. Na verdade, quem se ferra é ele mesmo, né? Vacilão. Tremendo vacilão. Tremendo vacilão. Tremendo vacilão. Mas tem muita lição para tirar de Sansão. De Juízes a gente vai para 1º e 2º Reis. Não, aí tem Ruth, aí tem 1º e 2º Reis, que é quando começam os reis de Israel, onde o primeiro rei é Saul, que quem está assistindo Casa de Davi, lá, House of David, no Prime, lá no Amazon Prime, está vendo o rei Saul lá. E aí depois vem o rei Davi, e aí depois vem o rei Salomão, e vem os reis todos ali, a leva toda de rei. Né? Então, é para vocês entenderem que Josué é figura central que faz a ponte entre a libertação do povo que saiu escravo do Egito e vira povo livre na Terra Prometida. A palavra de Deus se cumpre, prometida a Moisés lá atrás, a palavra de Deus se cumpre em Josué. Então esse cara aqui merece muito respeito, consideração e merece leitura. Leia a história de Josué. Eu não vou esmiuçar Josué aqui de Jericó, porque eu acho que o acontecimento principal é esse. É Josué rendendo Moisés, né, entrando no lugar de Moisés, substituindo Moisés, Deus falando com ele cara a cara, ele sendo ungido, ele levando o povo para Jericó, primeiro desafio, batalha vencida, mata todo mundo, entra na Terra Prometida, vai enfiar a porrada em tudo que é povo que estava lá. Se eu pegar aqui uma lista de uns 8 ou 9 povos diferentes que tinham dentro de Canaã, para eles matarem, eles passaram a espada em todo mundo, tem muito problema acontecendo, muito problema, um monte de rei que vem para cima dele, vai aniquilar geral, vai passar o rodo de todo mundo. Josué é só vitória. Josué é a antítese de Jó. Jó é só derrota. Josué é só vitória. Então, quando alguém fala assim, meu irmão, você leu Josué? Meu irmão, é só vitória. O cara não perde uma batalha, uma briga. O cara não perde um invicto, perde uma luta. Brabo. Uma espécie de brabo, meu irmão. Impressionante como esse cara foi honrado todos os dias da vida dele, porque Deus falou para ele assim, ó, ser forte e corajoso. 3 vezes ele falou. Ser forte, olha o 3 aí de novo. Aí as 7 voltam, olha o 7 aí de novo. Aí 7 volta no 7º dia, olha o 7 vezes 2 aí. É o tempo todo isso aí. É o tempo todo isso aí. Deus vai operando da maneira dele e leva o pessoal para chegar onde ele prometeu que ia chegar. E agora, a saga do povo de Israel na terra prometida, na região geográfica que foi prometida para eles, começa. Próxima aula, eu quero dar um passeiozinho lá no Novo Testamento de novo e a gente vai ler Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 6, aonde vocês vão pegar a genealogia de Jesus e vocês vão encontrar quem? Quem que vocês vão encontrar? A prostituta Raabe. Está lá o nomezinho dela. E é onde a gente vai aprender, entre muitas outras coisas, o Sermão da Montanha, que para mim é uma das passagens mais espetaculares de Jesus, que é quando ele sobe na montanha, no monte, e ele fala para os discípulos dele, mas tem maior galera ouvindo, e ele tem alguns versículos que são os versículos hoje que mais direcionam a minha vida, estão ali, o Sermão do Monte, é espetacular. Ali ele ensina o Pai Nosso, vocês vão aprender o Pai Nosso de verdade, na fonte agora, e ali ele vai mostrar que algumas regras de conduta que são contrárias, não é contrário, vamos lá, vou usar a palavra certa. Ele veio para cumprir a lei, mas ele vem também para instituir o amor, ao invés de o fio da espada, como sempre foi. Então Jesus agora em Mateus, e eu vou falar para vocês quem é Mateus também, né? Vocês vão entender quem é Mateus, que foi o cara que escreveu o Evangelho. Mas Jesus vai chegar nesse momento ali no Sermão da Montanha, e ele vai falar, pô, vocês ouviram o que foi dito, que está na Bíblia lá, né? Que está no Pentateuco.
olho por olho, dente por dente. Se arrancar isso, tu dá de volta aquilo. Eu estou dizendo o contrário agora. Ama o seu irmão como você ama a si mesmo. Se alguém te der um tapa, dá outra face. Se te pedirem o casaco, você dá também a túnica e dá o cajado e dá comida. Seja generoso, seja amoroso. Ele vai pregar, ele vai fazer isso aqui na cabeça dos caras. E não é à toa que ele tem 12 discípulos, simbolizando mais ou menos as 12 tribos de Israel. Entendeu? Então a gente vai ver isso aí tudo agora na próxima aula, Mateus de 1 a 6. Uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Eu viajo na quarta-feira. Podemos fazer aula segunda ou terça. Qual é o melhor dia para vocês? Eu não quero viajar sem fazer essa última aula, pelo menos, para poder adiantar. Segunda é melhor que terça? Então, semana que vem, segunda-feira, mesmo horário, terminando aqui, fala. Peraí, eu vou voltar, vai. Fala. Não, fala, pode falar. Agora eu vou abrir para pergunta. Fala aí. Eu achei tão bonita o versículo do 1 a 9, que eu acho que vale a pena a leitura novamente. Pode ser? Vamos, porra, eu adoro. Vamos embora. Isso aqui, cara, vale a pena ler em casa e meditar. A Bíblia diz o seguinte, ó, o que Deus falou para Josué aqui, ó. Estuda essa palavra dia e noite. Eu estou falando para vocês estudarem o que Deus falou para ele estudar naquela época. Eu estou falando a mesma coisa para vocês. Estuda aquela palavra dia e noite. Aqui, ó, vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra são os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; e a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será desonrado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Pelo amor de Deus, isso aí é forte demais. Seja forte e corajoso, primeira vez, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Tem traduções que falam assim, ó, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Né? É muito boa, eu tenho questão de tradução em casa, então fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Olha o que ele fala. Né? Será bem-aventurado na tradução. Será bem-aventurado. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, terceira vez. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Isso é muito poderoso. Eu vou fechar aqui falando rapidamente, ele fala que não se desanime, não fique desanimado. Por que é importante esse comando dele não ficar desanimado? Tem uma historinha bonitinha que a gente ouve a escola dominical na igreja, tal, que é interessante, que fala o seguinte. Imagina que, vamos para finalizar, imagina assim, um belo dia o diabo acordou meio de saco cheio, lá no inferno, e resolveu, assim, ele leu o jornal, ele tomou um café, falou, quer saber? Eu não quero mais ser diabo, não. Cansei desse negócio de maldade. Deixa eu chamar meus asseclas aqui, chamar os demônios todos aí. Mandou convocar a reunião. Veio os demônios todos, cabeça toda, os demônios de tudo que é lugar. Juntou todo mundo no inferno. E o diabão chegou lá e falou assim, rapaziada, o negócio é o seguinte, eu cansei de ser diabo. Quero mais fazer essas maldades, eu estou de saco cheio. Cansei, é muitos anos fazendo isso aí já. Eu não tenho mais paciência para isso não. Não quero mais, os demônios tudo olhando para o outro assim. Por que você está fazendo isso? Não, eu cansei, não quero mais, pô, não quero mais. Vocês querem ficar fazendo maldade? Pode fazer à vontade, ó. Aí apertou um botão na mesa dele, puf, atrás abriu uma parede, todo o arsenal de armas dele.
Fiquem à vontade e peguem todas as armas que vocês quiserem para continuar fazendo as maldades de vocês. Eu não quero mais. E aí os caras entram lá e começam, eu quero essa. Aí tem lá peste, doença, guerra, fome, inimizade, inveja, ciúme, roubo, morte, pegando as armas todas. Cara, essa que eu quero, essa aqui. Aí de repente vai um demôniozinho lá e vai meter uma mão na arma assim, o diabão lá atrás, fala assim, show, pode parar aí. Essa não. Deixa essa arma aí. Aí ele falou, por quê? Não, essa aí não. Essa eu não quero que você pegue. Pode pegar todas, menos essa. Qual era a arma? Desânimo. Por quê? O diabo falou, porque é tudo o que eu preciso se eu quiser um dia voltar a ser diabo. É desanimar o povo. É tirar o ânimo, tirar a vontade de fazer. É a depressão. É o cara ficar trancado, desanimado. Sem ânimo é sem vida. O que é desenho animado? É desenho com vida. Desânimo é tirar a vida. É secar o cara. Falou, essa arma aí é tudo que eu preciso. Se um dia eu quiser voltar a ser diabo, eu só preciso dela. O resto é mole. Por isso que Deus é muito específico. Ele não fala para Josué, não fica com medo, não. Não fica preocupado, não. Não desanima. Não perde o ânimo. Não perde a fé. Não perde a vontade de vencer. Não perde esse fogo que eu sei que está dentro de você agora. Porque eu botei força e coragem. Não deixe o desânimo entrar. Isso é com ele. Então, essa é a como é que se diz? É a solução para que você consiga sempre se levantar. É não deixar cair. É não desanimar. O desânimo arrebenta com o cara. Perguntas. Alguma pergunta? Denis, você tem alguma pergunta? Qual é a história que você falou que você ia contar do prepúcio? Isso é quando a gente for conhecer Sansão. Você sabe que idade que Josué? Não entendi. The age of whom? Josué? Of Josué? Yeah. You know what age he had? When he first, Yeah, when he became commander? I think 80, right? He was like 80. I think 80, yeah. I think he was 80. So he was old. If I'm not mistaken. Actually not that old. You know, because he used to live a lot. But I think 80. If I'm not mistaken, there's a passage here that says that he was 80 years old. I don't know if it's when he got anointed or when he entered the promised land. I don't know exactly, but he was 80. And how many people were in the 12 tribes? Like millions. Yeah, around 3 million people. So God was feeding 3 million people. Yeah, And giving them water. yeah, exactly. So it wasn't like 12 Oh, people. ninguém perguntou por que Moisés não entrou na terra. Não fala. A porrada que ele deu na pedra. Yeah, right. Mas por que ele deu a porrada na pedra? Porque ele se frustrou. He doubted. E aí? He doubted, frustrou. On the water. Na mesa. Tem um probleminha com o homem chamado vaidade. Quem assistiu aquele filme Advogado do Diabo? Com o Al Pacino. No final do filme o cara fala o quê? A vaidade é o meu pecado preferido. A vaidade fez com que Moisés, ao invés de ouvir o que Deus falou para ele, ó, você vai falar para a pedra para sair água. Ele pegou o cajado e deu uma porrada na pedra para mostrar que o poder era dele. Deus olhou e falou, ah, é? Fica tranquilo. A gente vai se acertar. Vamos continuar com a parada aqui, que a gente tem que mover esse povo todo lá para longe. Mas lá na frente a gente conversa, que eu não esqueço as paradas. Fica tranquilo. E aí Deus chegou para ele, aqui em Deuteronômio, falou para ele assim, ó, aqui, chegando na Terra Prometida, ele, porra, meu irmão, leite e mel, pelo amor de Deus, vai ser bom demais. Ele falou, você não vai entrar. Por quê? Eu falei para você falar para a pedra. Você deu uma cacetada na pedra. Aí ele falou, não, tu lembra disso? Ele falou, porra. Pra caramba dele, velho. E por causa da porrada da pedra, o cara entra. Ah, ladrão. A pedrinha. Nessa época precisava de um vacilo só, filho. Não era dois, não. Não, vacilo, tipo, nada a ver, vacilo.
E olha o cara mais... Coral. Coral. Vacilou, meu irmão, não entrou na terra. Então, você vai ver, vou te levar. Levou no alto da montanha e mostrou. Olha aí, Moisés. Olha que beleza. Tudo pasto verdejante, coisa linda, espetacular, montanha-russa, roda gigante. Ele olhando assim, falando, cheiro de cachorro-quente. Ele olhando, e aí? Vai entrar não, tu vai ficar aí, tu vai morrer agora. Aliás, tu vai morrer agora. Pum! Morreu. Eu te enterro, não se preocupa não. Vou te enterrar, tomo conta da tua carcaça. Lá em Apocalipse não. Livro de Judas. Judas, finalzinho da Bíblia. Existe uma briga pelo corpo de Moisés entre Lúcifer e o anjo Gabriel. O anjo Miguel. O arcanjo Miguel. Existe uma briga. Quando o diabo, a Bíblia fala que naquele momento o diabo veio brigar pelo corpo de Moisés. E o anjo Miguel, ao invés de brigar com o diabo, falou, o Senhor te repreenda. O diabo já... Porque quando você usa a palavra, o cara não tem como. Não tem como. Se você vai na tua força, você vai depender da tua força. Agora, quando vocês forem ver Davi indo brigar com Golias, todo mundo olhou para Davi e falou assim, pô, mas tu é um esparro, bicho, magrelo, porra, peso, pena. Tu vai arrumar o quê com esse pesadíssimo aí? 3,5 metros. A espada dele é 2 de você. Ele falou, ele está vindo com espada, escudo, mas eu estou indo em nome do Deus vivo. Aí ele se revestiu, pegou a pedrinha e deu na testa. Porque não é a pedra, não é a força, é a fé, é a certeza, é a convicção. Não dá para derrubar. Quem leu, viu que a entrada em Canaã e na cidade de Jericó foi toda planejada por Deus. Sim, toda. sim. Deus planejou como, quando que seria que eles iriam entrar, qual jeito que ia fazer. E Josué não desviou 1 centímetro. 1 É centímetro. para fazer o quê? É isso? Então vou fazer isso. Ele fez tudo que Deus mandou. Ele não fez o recalculator que a gente... Ele não improvisou. Ele não improvisou. Não improvisou. nada. Mas calma aí, mas eles falaram que não era para sobrar ninguém, sobrou. Não, calma, Mas teve calma. uma promessa. Eles fizeram um compromisso. Porque se não fosse... Mas Deus não está... Deus está, bicho. Deus está em tudo. Eles não podiam chegar e falar assim, não, esconde a gente aqui, mas a gente vai te matar. Ela não vai esconder. Então ela não vai esconder. Não, mas não tem problema. Os caras fizeram e falaram, e eles falaram com o Josué. Falaram, Josué, tem o seguinte, ó, tem a amiga nossa lá. Que amiga? A piranha, bicho. Na verdade, Tem a prostituta. Pô, vocês foram se meter com a prostituta, tu não tá entendendo o que ela fez. Meu. Ela arrumou um cantinho pra gente lá, se não fosse ela, a gente tinha morrido. A gente não tava nem aqui agora conversando contigo. Acabou, ninguém ia voltar pra ninguém pra dizer, ia matar eles lá. ela falou como é que eles iam fugir. Ele perguntou, ela disse a eles, ó, Vocês vão para as montanhas, vão passar 3 dias nas montanhas. tá todo mundo aqui. Ela já deu a letra toda pra Ela eles. entregou, ela falou assim, ó, tá todo mundo aqui com medo que já sabe. É tudo de vocês. Todo mundo aqui na cidade já sabe o que o Deus de vocês fizeram. Então a gente aqui, ó, tá tudo cagado. Então a gente vai salvar. Desde que aí. Salva a minha família. Isso foi antes ainda de ter falado com. Ele falava com Deus todo dia nesse período. Mas É isso mesmo. Então ele chegou e falou assim, os caras chegaram e falaram assim, então a gente vai fazer. Aí chegaram para Josué e falaram, Josué, aconteceu o seguinte, ó, não fosse essa mulher aí, bicho, a gente estava ferrado. A gente estava ferrado, meu. A gente estava arrebentado. na janela e na porta, minha família está salva. E diz na Bíblia que eles foram introduzidos ao povo. Assim, eles viraram também o povo. Exatamente isso. Mais alguma pergunta? Fala aí, João. Pergunta nenhuma? Entendeu o recado? Então tá bom, então é isso que interessa. Então segunda-feira? Fechado? Põe a tarefa lá de novo.